Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje já é 3/11, né? 3 de novembro. Nós estamos caminhando para o final do ano. E eu sou o reverendo Gilberto Rebouças para o nosso estudo do meio-dia. Vamos ouvir a nossa querida Juliane. Deus abençoe. Graça e paz. Nós estamos para mais uma meditação na Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro do Gênesis, trazendo lições para as nossas vidas. Hoje nós vamos ler o capítulo 47 do livro do Gênesis. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Goza. E tomou cinco dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos que permitas que os teus servos habitem na terra de Gozen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos.
habitem na terra de Gozem. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefe do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias da tua vida? Respondeu: os dias das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus. Foram os dias dos anos da minha vida e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhe deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos para meditarmos na Tua Palavra, pedimos que nos fale ao coração, pedimos a Tua inspiração, a Tua graça, a Tua bênção. Pedimos que nesse texto, ó Deus, possamos meditar na Tua Palavra poderosa, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Hoje nós vamos falar sobre recomeçando a vida. Muitas vezes nós precisamos recomeçar. O recomeço, muitas vezes, é mais difícil do que o começo. Porque no começo você não tem nada pela frente. Mas no recomeço, muitas vezes, você tem em primeiro lugar, sanar, resolver aquilo que não deu certo no começo, para tirar um monte de escombros, de coisas da velha vida, para recomeçar tudo de novo, tudo do zero. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que a vida, ela é feita de etapas. Se você observar a vida, ela é feita de momentos. A vida, Deus abençoe Regina, a vida é constituída de etapas. Por exemplo, se você olhar a vida de José, que nós estamos estudando, sua história, você vai ver que tinha um momento onde ele estava na casa do pai. Findou esse ciclo. Começou um novo momento onde ele está na casa do Potifar. Mas também esta fase, este momento, teve fim. Teve o momento que ele estava no presídio, na prisão. Mas também isso teve fim. E aí tem um momento onde ele está agora como o faraó, o regente do Egito, o co-regente, melhor dizer. Então você vai ver que a vida, ela é feita de etapas. E na minha vida e na sua é assim, é de começo e recomeço. Esse é o livro do Gênesis. O livro do Gênesis não é apenas o livro do começo, das origens, mas o livro podia muito bem se chamar o livro do começo e dos recomeços. Porque você vai ver que começa Deus criando o céu e a terra no capítulo 1, depois recomeça de novo, no capítulo 2, Deus criando o céu e a terra. E aí vai até o dilúvio, todo mundo perece com exceção de Noé, recomeça de novo com Noé. Os filhos de Noé erram, pisam na bola, recomeça com Abraão,
né? Abraão morre, recomeça com Isaac. Isaac morre, né? Recomeça com Jacó. Aí agora vai recomeçar com José. E a vida de José é feita de recomeço, e recomeço, e recomeço. Então, muitas vezes, a gente quer uma vida que não tenha mudanças. A gente quer mas a vida é feita de mudanças. A vida é feita de etapas. E às vezes nós estamos tão agarrados à etapa antiga, a gente quer uma vida que seja igual do começo ao fim. Se assim fosse, não haveria mudanças. E agora o que acontece é que Jacó, pai de José, vai ao Egito. E José vai agora recomeçar. Eles vão recomeçar. Vai recomeçar tudo. Novo lar. Eles estão de mudança. Terra estrangeira. Uma nova maneira de lidar com José como Senhor. O pai já velho, morando num lugar onde nunca imaginaram, falando com o faraó. Agora eles vão começar tudo de novo. E diz o seguinte: então veio José a Faraó e disse: meu pai e meus irmãos, com rebanho, seu gado, com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã. E eis que estão diante da terra de Gósen. A primeira coisa que José diz, e a primeira lição para nós é que vai haver um recomeço. É que se eu e você não estivermos prontos, Deus abençoe Jorge, Deus abençoe Jefferson, que nós temos que estar pronto para os recomeços da vida. Como eu já disse, a vida é feita de recomeços. E não é fácil recomeçar, não seria fácil para José, para os irmãos. José já estava mais ambientado, mas para os irmãos, para o pai, viverem em um lugar tão adverso às suas crenças, à sua fé. Eles estão agora no Egito, que sempre foi símbolo do mal. Eles estão agora vendo a cultura de morte no Egito, onde um escravo passava a vida inteira trabalhando para construir uma espécie de caixão gigante, denominado pirâmide, para enterrar um faraó. Era um país de opressão. E essa opressão, ela era legitimada pelos deuses, a multiplicidade, a grande quantidade de deuses. E quando José chega no Egito, é bem provável que quem está no governo não seja os egípcios. Os egípcios tinham sido dominados pelos hicsos. Para a gente compreender um pouco da história de José, é necessário que a gente encontre a história do Êxodo. Porque antes de José, foram migrando para as terras do Egito pastores que vinham descendentes de Sem, eram semitas, chamados de hicsos. E esses homens foram se instalando, esse povo foi se instalando ali no Egito, e o Egito foi deixando. E eles cresceram de tal forma que um dia eles tomaram o Egito. E acredita-se que nesse tempo é que José está governando, que esse faraó não é um faraó egípcio, mas um faraó estrangeiro, alguém que tomou o Egito, fez agora o povo egípcio,
povo egípcio está debaixo de um governo estrangeiro, mas esse povo tem uma admiração tão grande que o seu rei é chamado de Faraó, que eles vivem como os egípcios, que cultuam aos deuses do Egito. E é tanto que lá, depois da morte de José, diz que vai se levantar um faraó que não conhecia José. Por que ele não conhecia José? Porque ele não era ixo, ele não era estrangeiro, ele era um faraó legítimo da terra. Então quando o povo de Israel nasce no Egito e cresce, e o faraó manda jogar os meninos no rio, é porque ele temia que acontecesse a mesma coisa, que os judeus, assim como os ricos no passado, tomassem a terra. Então, quando ele viu aquilo, se assustou, ficou com medo de acontecer a mesma coisa. Então, nos dias de José, provavelmente, quem está no comando são os ricos, porque o judeu não, o egípcio não cria gado, e esses aqui criam. Eles abominam pastores, criadores de gado, e esses aqui não. Então, o que acontece agora? José chega e diz, olha, toda a minha família está aí. E quando você vai recomeçar, você recomeça do zero. Você está ali na dependência de o que fazer. O que eu vou fazer agora? E tomou José 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. José agora toma 5 dos seus irmãos. E o faraó pergunta. Então perguntou o faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Respondeu os 3 servos, somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Diz, ele sempre, o povo de Israel, sempre até chegar no exílio, na Babilônia, eles trabalhavam como pastores e agricultores. O exílio na Babilônia os tornou comerciantes. Então eles trabalhavam com cuidado de, na maioria, o que se chama gado miúdo, que era ovelhas, cabritos, cabras, carneiros. Então eles cuidavam. E isso vem passando de geração em geração. O único que mudou foi José, que agora se tornou um administrador. E quando a gente quer recomeçar a vida, a gente tem que começar a pensar em mudanças. Muita gente sonha com um recomeço. Mas muita gente não sabe que a gente só recomeça quando a gente muda a vida mesmo. Quando a gente muda a forma de pensar, quando a gente se capacita, quando a gente quer realmente mudar de vida, porque esse povo aqui queria continuar do mesmo jeito. Eles eram pastores de gado na terra de Canaã e continuariam sendo pastores de gado na terra do Egito. Só mudou a geografia. Mas esse povo não mudou nada. Veja a diferença entre José. José era alguém que ajudava a criar animais, a pastorear animais. Mas a vida fez com que ele mudasse. A vida fez com que ele aprendesse lá, no Egito, na casa de Potifar, a administrar, a gerenciar. E aí ele vai crescendo, ele vai aprendendo. E o grande problema de muita gente não poder recomeçar é porque, para recomeçar, eu preciso estudar. Para recomeçar, eu preciso me capacitar. Para recomeçar, eu preciso ser diferente, porque senão eu vou apenas mudar de lugar em lugar. Porque o que tem gente mudando de espaço geográfico, mas que não muda a cabeça,
mas que perpetua a velha vida. O que tem gente mudando de emprego, o que tem gente mudando de casamento, o que tem gente mudando de igreja. São pessoas insatisfeitas, são pessoas que estão mudando sempre, mas mudando simplesmente geograficamente. Eles saem de um emprego no bairro tal, no centro, e eles vão para um emprego em outro bairro. Mas eles continuam do mesmo jeito. Eles mudam de estado até de país, mudam de comunidade da fé em comunidade da fé, mudam de emprego em emprego, de parceiro em parceiro, mudam em todas as áreas, mas mudam simplesmente ou trocando de pessoas, ou mudando apenas de espaço, de um lugar para outro, mas não mudam a cabeça. E aí não há recomeço de verdade. Aí o que existe é a continuidade do velho, da velha maneira de se conduzir e de se portar. Agora José não. Veja que José não consegue mais trabalhar como pastor de ovelha ou de vaca. Porque José mudou. José agora chegou a ser administrador do Egito. Porque ele se capacitou tanto, ele fez uma espécie de curso lá. Deus abençoe a Aninha. Deus abençoe Abimael. Na casa do Potifar, general, ele fez uma espécie de pós-graduação na prisão. E aí quando ele chega para o faraó, ele está completamente mudado. Mas os irmãos de José dizem, não, nós somos, nossos pais foram, nossos filhos serão. E como tem gente assim, que nunca pensa em mudar o coração, a mente, a maneira de pensar, a maneira de ser, de se capacitar. Querem o melhor de Deus, mas querem de modo mágico. Que alguém venha, faça uma oração e de repente comece a brotar da terra casa, dinheiro, carro, bom emprego, que tudo comece a cair do céu assim, paraquedas. Não. Assim, nada na vida de José caiu do céu assim de paraquedas. Ele se preparou, e quando ele se preparou, não dava mais. Agora ele é administrador. E nós, será que nós estamos do mesmo jeito? Queremos recomeçar, queremos andar com Deus, mas nós não queremos estudar, não queremos mudar nossa forma de pensar, não queremos nos capacitar, não queremos melhorar a nossa vida, não queremos ampliar nossos horizontes, ampliar nossa visão de mundo. Queremos continuar do mesmo jeito e que a vida mude? Não dá. Só há recomeço, quando o recomeço começa pela mudança do nosso entendimento. Paulo diz isso, quando ele, na sua carta aos Romanos, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, aí ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa com a transformação do entendimento. Aquele povo tinha sempre a cabeça de pastor de ovelha. A cabeça de criado. A cabeça assim, eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. E enquanto essa maneira de pensar não for transformada, não for mudada, vai continuar do mesmo jeito.
Então nós precisamos aprender que a primeira coisa no recomeço é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento em relação à vida. E é uma mudança agora de tentar me capacitar para ir enfrentar a vida, assim como José. José chega, e ele vai trabalhar como escravo na casa do Potifar. Ele não ganha nada, mas ele vai ganhando uma coisa. Ele não ganha nada financeiramente no céu, minha irmã Alice, mas ele ganha uma coisa que não há dinheiro que pague, que é capacidade e experiência. Capacidade e experiência. Toda pessoa que foi capacitada, toda pessoa hoje que tem experiência, que chegou ao ponto que José chegou, e foi gente que sempre esteve recomeçando. Foi gente que olha para trás e viu na sua vida etapas. E viu que em cada etapa ele agarrou. Ele aprendeu um pouco. E como tem gente que não aprende nada, que as etapas da vida vão se sucedendo e ele continua o mesmo, que não muda em nada. E José trabalha de graça. José trabalha na casa do Potifar, mas ele aprende a administrar. Ele aprende a cuidar de grande quantidade de dinheiro. Ele aprende a administrar. Ele faz um curso de administração ali. E quantas vezes eu e você trabalhamos quase de graça? Quantas vezes eu e você servimos quase de graça? A gente trabalhou e a recompensa foi ínfima, pequeníssima. Mas, Deus abençoe o céu. Mas a gente adquiriu experiência. Mas a gente começou a aprender, a gente foi mudando, recomeçando. A gente terminava uma coisa, a gente agarrava outra. Terminava uma fase, a gente agarrava outra. E aí a gente vai recomeçando e aprendendo e aprendendo. E se tem uma coisa que ninguém tira de você, é aquilo que você aprendeu. O diploma que você arranja pode até ser cassado. Ou o diploma, na maioria das vezes, não serve para nada, a não ser para acumular poeira ou para enfeitar uma casa. Mas o conhecimento que você adquire, a transformação na sua mentalidade, a maturidade com as mudanças da vida, como é o caso de José, ninguém vai tirar. Porque Deus quer nos levar avante para realizar seus planos, mas para que Deus nos leve avante, tem que haver da nossa parte capacitação. Nós temos que deixar Deus nos transformar e nos capacitar. Eu sempre digo que é como um pedreiro que vai fazer uma casa. Ele é o melhor pedreiro, mas ele abre a caixa de ferramenta, não tem nada lá dentro. Então como é que ele vai poder fazer uma casa? Deus é alguém que tem planos para a minha vida e para a sua. Mas ele precisa dessa caixa de ferramenta que somos nós. Priscila, Deus abençoe. Que nessa caixa de ferramenta dele, porque eu e você somos os instrumentos que Deus quer usar. Escute uma coisa, nós não somos um fim, nós somos um meio. Deus não trabalha para nos abençoar como um fim, para que as bênçãos de Deus parem em mim e em você. Não,
Deus trabalha para que nós sejamos instrumentos de bênçãos para as nossas vidas, para a nossa família e para o mundo. Se você quer as bênçãos de Deus e estas bênçãos vão parar em você, e você é o alvo último das bênçãos, esqueça. Porque Deus estava capacitando José para que ele fosse um canal de bênção e livrasse o mundo de perecer com a fome. Quando eu e você pensamos no outro, pensamos no mundo, então nós estamos dispostos, nós estamos preparados para o serviço de Deus. Então, nós estamos meditando nesse texto de José sobre recomeço. Então, a família de José chega no Egito, José os apresenta a Faraó, e eles vão recomeçar. Mas recomeçar como? Recomeçar como? Se eles só sabiam pastorear. Então José tem que arrumar uma terra especial, onde tenha pasto, onde tenha tudo, para que eles fiquem lá, e lá eles possam cuidar. E Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Quanta gente que está assim, não muda, não muda. Não se qualifica, não se prepara. E aí tem que ter sempre alguém fazendo o que nós chamamos aqui no Nordeste uma peixada. Peixada, aqui no Nordeste, eu não sei onde você está me ouvindo, significa que você tem alguém forte na política, amigos, que arranja uma vaga, que arranja um lugar ao sol para alguém que não se capacitou. Então os irmãos de José dependiam de José. Eles nunca olharam para José e disseram: rapaz, esse menino era o penúltimo de nós. E chegou onde chegou. Por que eu não posso chegar lá? Por que eu não vou fazer como ele? Por que eu não quero? Porque eles estavam na zona de conforto. Porque eles imaginavam assim: não, nossos pais fizeram isso, nós vamos fazer isso, nossos filhos vão fazer isso, está muito bom assim. E o grande problema é que isso chama-se acomodação. O que nós temos de gente acomodada, de gente que não procura mudar, de gente que não procura crescer. E quando procura crescer é só financeiramente. Não procura amadurecer, não procura conhecer, não procura se preparar, não procura recomeçar e dizer: rapaz, aquela vida já passou. E dizer: eu não posso ser pastor, não que pastor não seja uma coisa boa, pastor de ovelhas, e meus filhos vão ser pastor, e meus netos vão ser pastor, e a gente vai ficar assim, sem mudança. Tem gente que é assim. O pai não estudou, ele não estuda, os filhos não estudam, ninguém se capacita, está todo mundo feliz. Francisco Gilberto, o nome bonito, Gilberto, Deus abençoe. Então, se eu e você queremos mudança, nós temos que nos capacitar. E aí o faraó pergunta aos irmãos de José: o que vocês fazem? Eles dizem: nós somos pastores de ovelhas. Nossos pais foram, nós somos. Ou seja, não houve mudança. Em José há uma mudança tremenda, gritante. José tem a qualidade para administrar um país, e ele mostrou isso quando ele dá as orientações a Faraó. Quando ele diz: olha, vai haver 7 anos de fartura, 7 anos de seca. Porque muitas vezes, porque sabedoria é você ter a resposta para os problemas. Muitas vezes nós conseguimos visualizar
o problema. Ou os problemas. Quantos pregadores que eu vejo que anunciam o problema? Quantas pessoas que a gente vê na política ou em qualquer área mostrando o problema, mas que não tem a solução. Eu estava uma certa feita numa reunião muito grande com pessoas de vários países, na cidade de Natal, bela cidade de Natal. E um líder que eu admiro muito. Nós estávamos numa reunião, acho que umas 300 pessoas ou mais. E o presidente da mesa era um amigo, uma pessoa por quem eu tenho uma admiração tremenda. E um levantou-se no meio do auditório e bradou todos os problemas. E ele gritou. E o presidente da mesa ouviu com toda a educação e depois disse: eu elogio a sua ênfase. O senhor mostrou os problemas. Ele disse: mas os problemas todos nós já sabemos. Nós estamos aqui em busca de soluções. Aquele homem desceu da cadeira triste, desanimado. Mas José não era assim, ele tinha aprendido. Quando Potifar deixou governando toda a sua casa, ele aprendeu. Trabalhou de graça, mas aprendeu. Quanta gente quer ganhar dinheiro antes de aprender? Não, mas eu já sou formado. Meu filho, você está formado, mas ainda não aprendeu nada. Você vai descobrir o quanto você tem que aprender. Você começou a aprender. Você só vai começar a aprender de verdade quando você começar a advogar, quando você começar a construir, quando o engenheiro começa a construir e tem nome, quando o professor começa a ensinar, quando o pastor começa a pastorear, e aí ele mostra-se capaz. Aí sim ele pode dizer que aprendeu, mas o diploma não diz que eu aprendi ou não. E a sabedoria, ela traz respostas. E José chega e diz o seguinte: olha, se vai haver anos de imensa fartura, seguidos de anos de imensa escassez, então vamos aproveitar os anos de fartura para ajuntar, para armazenar, para que nos anos de escassez nós tenhamos. E aí o faraó percebe e diz: olha, o homem é capaz de interpretar sonhos. O homem não apenas disse o que vai acontecer, mas disse o que fazer. E o nomeou chefe de Estado, primeiro-ministro. Porque não foi porque Deus disse assim: olha, faraó, a mãe desse menino está orando muito por ele, o pai desse menino está orando muito por ele. Não foi alguém que chegou lá e disse: olha, seu faraó, eu queria pedir para um rapazinho um emprego para ele. O menino é bom, está desempregado. Não. Foi porque Faraó disse: se Deus te revelou essas coisas, ninguém há tão capacitado como tu. E todo mundo concordou, foi unânime. Então, se você quer mudar de vida, estude. Se você quer mudar de vida, se qualifique. Se você quer mudar de vida, nunca é tarde para recomeçar. Recomece, mas recomece mudando os conceitos do entendimento. Recomece mudando a maneira de ser. E o povo de Israel, ele vai ficar tão protegido na terra do Egito,
porque o Egito vai servir de berço. Deus é maravilhoso. Deus vai fazer... O Egito era a maior potência do mundo. O povo de Israel de 70 almas, 70 pessoas, nefes, no deserto. E aí Deus sabe que esse povo ficando ali no deserto, mais cedo ou mais tarde, naquele mundo que se devorava, naquele mundo onde as pessoas... Porque hoje se fala em guerra, mas hoje guerra é por causa de petróleo. É por causa de poder. As guerras que são vistas, que são notificadas na mídia, são guerras por causa de poder. São guerras... porque ninguém notifica as guerras que estão por aí afora, que são movidas por perseguição religiosa. Essas não interessam. Mas o que acontece? Nos dias de José, era uma tribo devorando a outra, porque era muita gente, pouca comida, muita areia. Então as pessoas viviam se atacando. Então era a lei do mais forte, era o salve-se quem puder. E aí Deus sabe disso, e sabe que 70 pessoas, no meio de tudo isso aí, vai mais cedo ou mais tarde ser engolido, escravizado, ou vai, além de ser escravizado, se render ao culto e à adoração pagã. E aí o que Deus faz? Deus leva Israel para o Egito através de José. E lá eles são colocados numa terra à parte, lá em Gósen. E eles falam hebraico, os outros falam egípcios. Os egípcios não se misturavam com eles. Os egípcios de verdade, que não são os ixos, eles não queriam, eles achavam pastor de ovelha uma abominação. Aí olha a sabedoria de Deus. Deus diz, eu vou levar esse povo para dentro do Egito, porque era a maior potência. Quem vai atacar Israel dentro do Egito? Ninguém. Ninguém é louco de atacar o Egito. Então Israel estaria protegido. Mas Deus protege Israel de Israel mesmo. Deus protege Jacó e seus filhos deles mesmos. Porque o maravilhoso é que nas mudanças, Deus nos protege de nós mesmos. Deus sabe que eles poderiam achar o Egito maravilhoso, se deslumbrar com a cultura egípcia, com o mundo egípcio, com a fala egípcia, com a religião egípcia. E aí, os egípcios têm abominação por aquele povo, por pastores. Quando as pessoas falavam em pastor, os egípcios já estavam pulando. Então, mesmo que o povo de Israel quisesse, não seria aceito, porque eram vistos como abominação. Mas aquilo era uma fase. Era só para eles nascerem no Egito, os meninos crescerem, as gerações virem, eles crescessem. Quando eles crescem no Egito, começa uma nova fase. Então lembre, a vida é feita de fases. Tem uma fase onde a pessoa chega no Egito e é recebida e diz, mora no melhor da terra. Tem uma fase onde diz, afoga esses meninos. Escraviza esse povo. E pastor, por que isso? Porque Deus queria que eles mudassem a mentalidade. Dizia assim, rapaz, nós não viemos aqui para ficar a vida toda no Egito. Nós não viemos aqui. Eles estavam muito confortáveis. Estavam no Egito. Tinham uma terra para plantar e para colher. Criavam seu gado, viviam sua vidinha.
até o dia em que os egípcios, os verdadeiros, se revoltaram, tomaram dos íxios o poder, e aí que o mundo muda, meu amigo. O mundo muda. E nós temos que crescer. Nós não temos que acompanhar o mundo, mas nós não podemos ficar para trás. Nós temos que crescer no conhecimento, na graça, mudar a cabeça, acompanhar para saber o que está mudando lá e o que está mudando cá. São mudanças diferentes, mas são mudanças. Porque à medida em que o mundo muda, eu tenho que saber ter como eu vou, é o que se chama hoje de resiliência. É a capacidade de você estar diante, vou tentar falar aqui a grosso modo, diante de situações novas, de situações diferentes, e você conseguir se adaptar. Hoje meu púlpito é aqui. E hoje, minha igreja é o mundo. É a capacidade de você dizer, rapaz, eu não posso ir lá no templo. Então Deus abriu um portão para que eu pudesse pregar hoje para tanta gente. Então, o que acontece? Deus protege Israel no Egito agora, no berço. Mas quando eles crescem, que o faraó olha e diz assim, rapaz, mudou o mundo, diz assim, rapaz, escraviza esse povo aí. Não deixa esse povo crescer. Porque se esse povo crescer, pode fazer como os íxios. E aí a vida começa a ser amarga. E eles têm que aprender. Sabe o que acontece? Esse povo se acostuma com a escravidão. Esse povo se acostuma com a escravidão. E aí eles não querem mudança. Porque, infelizmente, eu e você, muitas vezes a gente não quer recomeçar, que é o nosso tema de hoje, porque recomeço exige estudo, exige mudança, exige trabalho, exige tudo novo, exige começar do zero, exige tirar um monte de tranqueira que a gente botou no meio do caminho. E aí a gente prefere viver na escravidão, sofrendo, atribulado. Mas a gente já se conformou. Quantas vezes a gente está conformado e aí a gente diz assim, não. É tanto que quando Moisés chega e a situação aperta, eles vão dizer, o que você veio fazer aqui? Você veio piorar a nossa vida? Porque muitas vezes a situação piora. Tem gente que diz assim, pastor, quanto mais eu oro, que o provérbio original é assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É que se você está pedindo a Deus, mas você está na sua zona de conforto, então Deus começa a apertar os parafusos para que você possa sair dessa zona de conforto. Ou para que você possa acordar e ver a faltou na desgraça. Então Deus manda Moisés lá, e ao invés de primeira de Faraó libertar, a coisa piora. Então muitas vezes a coisa está piorando na nossa vida, o mundo está desabando. Não é para dizer assim, é o fim. É para dizer, você precisa tomar uma atitude. Você precisa mudar. Você não pode se acostumar com a escravidão para sempre. Você não pode imaginar-se pastoreando ovelhas para o resto da vida, de geração em geração. Vocês não nasceram para viver no Egito para sempre. Vocês têm uma promessa, que é a terra de Canaã. Então, se a coisa aperta, se parece que tudo piorou, se você orou, pediu a Deus, sonha com mudança e as coisas pioraram, é Deus dizendo, eu estou te apertando, porque se eu não te apertar, você não toma uma decisão. Muitas vezes Deus tem que apertar o parafuso para que a gente possa tomar uma decisão e dizer, rapaz, não dá para ficar aqui. É por isso que aqui na terra,
A gente tem uma vida cheia de etapas, e etapas que são cruéis. Sabe por quê? Porque se Deus deixasse a gente viver aqui no mar de rosa, ninguém queria que Jesus voltasse. Ninguém queria ouvir falar de céu. Não, Senhor Jesus, fica aí mesmo, nós estamos muito bem aqui, obrigado. Aqui está tudo bem, nós só estamos prosperando, estamos ganhando dinheiro, a cura divina está vindo direto, qualquer coisa a gente vai lá no templo, faz um voto, queimam na fogueira, e aí a gente vai. Mas aí o que acontece, quando vem as lutas, e quando o que queima na fogueira não é a nossa cartinha, mas é a gente. Quando as tribulações começam a acontecer, aí a pessoa começa a pensar, vem Senhor Jesus, Maranata. Aí a gente começa a lembrar, não somos daqui, não viemos para ficar, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Aí a gente pensa em mudança, aí quem estava frio na fé começa a aquecer, quem estava desviado volta para os caminhos do Senhor, quem não lembrava do Senhor lembra. Por quê? Porque a vida é feita assim. Deus tem que mexer com a gente. Deus tem que apertar, porque senão a gente fica aí no desânimo da vida. E aí o que acontece? Faraó, José coloca sua família para morar na terra de Gósen. Por quê? Porque lá tinha pasto. E porque lá estava afastado dos egípcios. E quantas vezes a nossa mudança é uma mudança onde a gente só está como está porque a gente está afastado, porque a gente não comunga. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer que muita gente nunca recomeçou, nunca mudou, que a aparente mudança é fruto de estar afastado. É gente que deixou tudo, que quando se transformou em cristão, entre aspas, não foi mais à praia, não foi mais ao cinema, procurou uma terra de Gósen, ficou lá separado, é o mundo lá e eu cá, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Então ele nunca soube se realmente houve uma mudança nele. Porque a mudança foi simplesmente geográfica. Ele saiu de Canaã, foi morar em Gósen. Mas ele nunca soube, assim, não quero o Egito. Não entra na minha cabeça isso aí. Meu coração é transformado, minha mente é renovada. Então não dá. Eu olho o Egito, é grande, é imponente, mas isso já não me atrai. É o que José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. É o que eu vou pregar aqui um dia sobre os ossos de José. José nunca se deslumbrou com o Egito. José aprendeu a falar egípcio, mas nunca deixou o hebraico. José nunca esqueceu de Deus. José estava ali, mas ali o Egito não estava nele. E os irmãos de José, para poder não estarem no Egito, tinham que ficar num canto separado geograficamente. Quantas pessoas hoje, para mudarem, tem que ficar separado da sociedade. Aí no dia que se reúnem com a sociedade, caem, ou vivem com os mesmos valores. Os valores são os mesmos. Qual é a diferença? É que um está ali, se veste dessa maneira, assim como os egípcios. Como é que você conhecia um egípcio? Pela fala, pela aparência e pela religião.
Como é que você conhecia um judeu? Pela fala, pela aparência, pela religião. O que acontece? Mas José está lá, José é diferente. Você olha e vê José com a cabeça rapada, sem barba, vestido à moda egípcia. Mora numa casa no estilo egípcio, vive com os egípcios, seus empregados são egípcios, as pessoas de confiança egípcias. Mas José é transformado interiormente, então o Egito não consegue entrar nele, a religião do Egito não consegue entrar nele. A filosofia do Egito não consegue tomar sua cabeça, os pensamentos do Egito não conseguem. É ele quem dá as cartas. E recomeço é isso. É quando não importa onde nós estivermos, nada é capaz de nos transformar. Nada é capaz de roubar o nosso coração de Deus. É como a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não adoram a imagem que Nabucodonosor levantou, e Nabucodonosor chama e diz: olha, é verdade que vocês não adoram a meus deuses, nem se dobram diante da imagem? Quero ver. E a resposta deles era: olha, Nabucodonosor, é o seguinte, a teus deuses não adoraremos, não nos curvaremos à tua imagem. Se Deus quiser, ele nos salva. Se não quiser, não nos salva. Mas não mudamos de lado. Não há negócio. Não, são verdades inegociáveis, não há negócio. Você não vai nos comprar. Nós não estamos à venda, não tem negócio. Se tiver que morrer, morre. E aí agora aqui, os irmãos de José só estão mudados porque José os protegeu. Lá na terra de Gósen. Mas aí a gente tem que perguntar: que proteção é a minha? Eu estou transformado, eu posso entrar em qualquer lugar, conversar com qualquer pessoa, isso não vai mexer minha cabeça? Eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter poder, eu posso ter influência, isso não vai mexer com a minha comunhão com Deus? Eu fui transformado no interior, por isso eu posso recomeçar a vida em cada etapa. E aí o que acontece, a tremenda aqui é que Jacó agora vai diante do faraó. E o que me chama a atenção é que Jacó chega abençoando o faraó. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoa Faraó. Ele era o sacerdote da família. Naquela época, antes de exercer o sacerdócio, ou antes de haver o sacerdócio organizado pela lei mosaica, o sacerdócio era o pai. Estava na mão do pai, o pai era o sacerdote. E lá no livro do Gênesis ainda, Melquisedeque abençoa Abraão. E a Bíblia diz que o maior abençoa o menor. E agora Jacó chega no Egito, ele não chega lá como um coitadinho. Oi, seu faraó. Eu vim aqui pedir uma Bolsa Família, eu vim aqui pedir um sustento tal. Não. Ele chega lá e ele abençoa o faraó. E o faraó fica bobo. Faraó era considerado uma divindade. Faraó era considerado um deus a quem todas as pessoas corriam para pedir. Mas agora o Jacó chega lá e diz: olha, eu sou sacerdote do Deus Altíssimo e eu vim não para mendigar, eu vim para abençoar. Nós não estamos nesse mundo para mendigar, nós estamos nesse mundo para ser bênção. E aí perguntou Faraó a Jacó: quantos são os anos da tua vida? Faraó ficou impressionado.
com a idade, com a lucidez, com a capacidade, né? E com a fé daquele homem já de tanta idade. E ele diz: os dias das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e mais. Ele diz: olha, sabe o que é, senhor faraó? Eu e meus pais somos peregrinos nesta terra. Nós não viemos aqui para ficar. Nós estamos de passagem. Eu estou peregrinando há 130 anos. Mas isso não é nada. O senhor não viu meu pai Abraão? O senhor não viu meu pai Isaac? Eles viveram muito mais do que eu. O senhor está empolgado comigo? O senhor está admirado comigo? Isso é mudança. É você conseguir impressionar o mundo e não o mundo te impressionar. É você abençoar o mundo e não ser abençoado pelo mundo. Jacó agora chega. E o que eu acho interessante é que o tempo que ele passa perto do faraó é pouco. É. Ele não está ali para pedir nada. Ele está ali para abençoar. Ele já fez isso. E diz assim: eu sou peregrino. E nós, o que é que nós somos? O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui. Quanta gente, quantos pastores estão pregando o acúmulo? Como é que eu posso acumular e ser peregrino? Você nunca viu uma pessoa peregrina levando um monte de coisas. O peregrino é aquele que tem o suficiente para viver. E ele está caminhando. Ele está peregrinando porque ele está em busca de uma cidade. E nós, nesta terra, somos peregrinos. Não importa se a gente vai viver 130 anos como Jacó. Mas nós estamos peregrinando. Então, tendo o suficiente para viver. Porque nós não estamos buscando um Egito aqui, nós não estamos buscando um trono aqui. O trono que nós buscamos já está ocupado por Jesus Cristo. A cidade que nós buscamos é a Nova Jerusalém. Então a nossa atitude aqui é a de peregrinos. É de gente que está de passagem, é de gente que não finca raízes. É de gente que não acumula. Não. O Egito até hoje é lembrado pelas pirâmides, pela cultura da morte. E nós não queremos ser lembrados pela cultura da morte. Nós queremos ser lembrados pela cultura da vida. Nós somos peregrinos. Nós não temos uma tumba onde a gente vai ficar para o resto da vida. Nós não temos uma tumba onde a gente já mandou alguém para nos embalsamar, para que a gente olhe e vire uma múmia. Não. Nós somos peregrinos a caminho do céu. E um dia a gente vai morrer. Mas quando a gente morrer, a gente vai chegar à pátria celestial. Então nós estamos caminhando até chegar lá. Então hoje nós falamos sobre recomeço. E nós vimos que recomeço é uma mudança de mente. É uma mentalidade diferente. Nós vimos que recomeço não pode ser só geograficamente, mudança de um lugar para outro. Nós vimos que recomeço não é nós mudarmos porque não nos confrontamos com o outro. Porque estamos separados, porque eu não vou lá, ele não vem cá, então está tudo bem. Aí eu não sei se eu mudei ou não. Mas nós vimos que em José, ele está ali, mas o ali não está nele. Ele está no Egito, mas o Egito não está nele. Ele fala egípcio, mas nunca esqueceu o hebraico. Ele ouve e vê os cultos diretamente todos os dias.
Ele nunca se empolgou com nenhum daqueles deuses. Ele governa, ao invés de ser governado. Ele mudou. Ele não consegue voltar mais a ser pastor de ovelha. Porque a cabeça dele agora é cabeça de administrador. E quando você muda o entendimento, não dá mais para voltar. Quando o cristão muda o entendimento, ele compreende a mensagem do evangelho, não dá mais para voltar para o mundo. Se você compreende o evangelho, se o evangelho entrou em você e mudou a minha mente e a sua mente, então não tem mais como a gente voltar para o Egito. Não tem mais. Porque nós não cabemos mais no Egito. E o Egito não cabe mais em nós. Então a gente pode ter nossos dilemas, mas nossos dilemas com Deus. Mas uma coisa já está definida. É assim, eu sou cristão. Eu sou um seguidor de Jesus Cristo. E o mundo não caibo mais nele. Não me adequo. Não entro mais na forma dele. Como diz Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Então, verdadeiro cristão, uma pessoa verdadeira transformada, diz, não dá mais, o passado não dá mais. O passado não dá mais. É só você tentar vestir aquela roupa que você vestia há 20 anos atrás, você vai ver que não cabe mais. Então, se você foi transformado por Jesus Cristo, você descobriu, eu sou peregrino. Que é um peregrino, aquele que está de cidade em cidade, de terra em terra, de país em país, procurando um lugar. E nós estamos. E o escritor aos Hebreus disse que se eles se lembrassem da terra de onde tinham saído, poderiam até voltar. Mas como não lembravam, que quando você é cristão é isso, você esquece o passado. Não dá mais para pensar assim, eu vou beber, eu vou para farra. Não dá mais não. Você está sujeito até a cair, porque você ainda é pecador. Tem a natureza pecaminosa, mas não dá mais para ficar lá. Não dá mais para voltar para a religião antiga. Não dá mais, porque a sua mente foi transformada. Então só tem uma coisa agora. É bola para frente. É caminhar, é recomeçar cada vez. Só que muita gente pensa que porque começou a andar com Cristo não tem fase. E quantas vezes eu e você temos que recomeçar, e recomeçar, e recomeçar, e recomeçar. E a cada fase nós temos que olhar para trás e dizer, eu aprendi um pouquinho, aprendi um pouquinho, aprendi um pouquinho, e nós estamos caminhando até um dia onde a gente vai chegar na nossa cidade, a Nova Jerusalém. Que Deus abençoe. Até a noite. Hoje à noite nós teremos aula do Seminário Teológico à Distância. Se você quer estudar a Palavra de Deus, então se matricule no nosso Seminário Teológico à Distância. Você pode se matricular de duas maneiras, fazer de duas maneiras. Você manda uma mensagem no WhatsApp para mim, 92037604, e eu digo como é que você se matricula, e você pode fazer online, terça e quinta, segunda e quarta segunda, estudar com qualidade. Você recebe material através do WhatsApp, do e-mail. Ou você pode dizer assim, não pastor, eu não tenho tempo para estudar, mas eu quero estudar. Então fica gravado aqui e postado no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Então você pode estudar à vontade, do jeito que você quiser. Então manda uma mensagem para 92037604 e eu vou deixar aqui. E matricule. Se você quiser assistir uma aula hoje para saber como é, então assista hoje à noite, às 20 horas, aqui também. Deus abençoe. Fique com Deus.